Olá, tudo bem? Hoje o Dando Pitaco está recebendo Valcian Calisto, que é presidente estadual da CUFA no Piauí. Nós vamos conversar sobre a Taça das Favelas e outros assuntos referentes às favelas. Olá, Valcian, seja bem-vindo. Olá, Renato. É uma satisfação estar aqui no seu podcast, sendo recebido por você, por toda a sua equipe. E vamos, que a gente tem muito assunto aí para falar sobre as nossas comunidades. E nós vamos começar, Valcian, falando da Taça das Favelas. O que é a Taça das Favelas e como é que chegou aqui no Piauí? Certo. A Taça das Favelas é o maior campeonato entre favelas do mundo. Ela surgiu em 2012 no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro ela foi se espalhando pelos outros estados. Então, hoje, cerca de 22 estados no Brasil inteiro realizam esse campeonato, dando visibilidade para meninos e meninas das favelas e periferias do Brasil inteiro. Esse campeonato serve como vitrine, inclusive, para ajudar a revelar esses talentos. Então, a gente pega nomes como Patrick de Paula, foi revelado dentro da Taça das Favelas, ele jogou disputando e representando a sua comunidade, né? Foi uma das maiores contratações do Brasil recente. E aí ele começa nas peneiras, dentro das comunidades, aí vem a fase estadual de jogos, e após a fase estadual, você pega os jogadores que mais se destacaram e monta a seleção do estado. Então, por exemplo, aqui no Piauí, esse ano nós tivemos 32 seleções masculinas, os jogos já começaram. Nesse momento que eu falo com você, nós estamos caminhando para a semifinal masculina e as quartas de finais femininas. Dia 30 de agosto, no Lindolfo Monteiro, a partir das 15h30, nós teremos a grande final estadual, feminina e masculina. Eu quero deixar já aqui esse convite para todos que nos assistem, se fazerem presente lá no estádio, até para apoiar, né, o esporte do Piauí e a nossa juventude das favelas e periferias. É importante, né, a comunidade se envolver, se engajar, para esses meninos sentirem que não estão sozinhos, né, que eles têm a CUFA, mas também têm as próprias comunidades apoiando o que eles fazem de melhor, que é jogar bola. E como é que a Taça das Favelas ela chega aos bairros? Como é que as crianças, a juventude se envolve com essas atividades? Então a gente abre as inscrições no início do ano, a gente divulga nas redes sociais, divulga na imprensa, divulga em podcasts como o seu, e aquilo vai gerando uma repercussão natural, né? A gente sabe que Teresina, você que mora aqui, por exemplo, na Zona Sul, conhece muitas escolinhas de bairro. Quando você passa, sai da sua casa para o seu trabalho, eu acredito que você veja muito escolinhas treinando nos campos, nas quadras. Então, à medida que a gente divulga, né, e a gente tem também lideranças da CUFA nessas comunidades, a gente tem uma adesão muito grande. Então, a gente abre as inscrições, eles se inscrevem, a gente pede a documentação desses meninos e meninas, porque a gente entende, Renato, que, por exemplo, o esporte ele é um aliado da educação. Então, um dos documentos principais que a gente pede nesse ato da inscrição é a frequência e a matrícula escolar, né? Porque a gente também ajuda a combater com o esporte essa evasão escolar. Aí, então, a gente tem as inscrições, a gente vai selecionar. Então, tanto é que esse ano nós temos jogando 32 seleções masculinas, para você ter uma ideia. Agora, Valcian, este é um serviço da CUFA, né, da Central Única das Favelas. Mas além da Taça das Favelas, o que outras atividades tem a CUFA? Certo. A CUFA ela existe desde 1998, né? Ela surge lá no Cidade de Deus, Jardim de Madureira, formada ali por jovens das periferias. MV Bill é um dos fundadores, Celso Ataíde, Preto Zezé. E aí do Rio de Janeiro ela vai se espalhando, ela vai realizando diversas atividades ali, muito inicialmente naquela época, ligada ao hip hop, né? Realiza o Prêmio TUS, de premiação de artista desse cenário. Depois vai desenvolvendo trabalhos no combate à fome, trabalhos na área do empreendedorismo, trabalhos na área do esporte. Quando vem a pandemia, a CUFA já realizava todos esses serviços há mais de 2 décadas, mas na pandemia a gente fez um trabalho muito forte, numa parceria com diversas emissoras nacionais de arrecadação de doações de alimentos e também de kits higiênicos naquela época do lockdown. Então a CUFA, pela sua capilaridade, ela conseguia chegar nos lugares mais longínquos do Brasil, levando doação de alimentos para as famílias que estavam isoladas, e levando também materiais de kit higiênico, como álcool em gel, máscara, né? Então você imagina lugares lá, sei lá, no Amazonas, no Pará, populações ribeirinhas, que para chegar você precisava atravessar a barco, atravessar a nado. A CUFA conseguia chegar devido à sua capilaridade. Então, a partir da pandemia, a CUFA ganha ainda mais projeção, digamos assim, nacional. E hoje nós estamos presentes em 71 países, Renato.
você ter uma ideia, a Taça das Favelas que está acontecendo no Brasil inteiro, esse ano também vai acontecer esse ano em Cabo Verde, no continente africano, vai acontecer nos Estados Unidos, entendeu? Valcian, e além dessa questão da taça nas favelas do estado do Piauí, o que tem mais aqui no estado do Piauí? Certo, no nosso estado a gente faz um trabalho de combate à fome e à segurança alimentar. Tudo aquilo que a gente recebe de doações, né, por exemplo, da M. Dias Branco, que é uma grande parceira nacional da CUFA, a gente recebe isso e a gente distribui dentro das comunidades onde nós temos liderança, nós temos conhecidos nossos que nos ajudam. Então a gente conversa com essas pessoas que são nossos líderes, eles montam a lista daquelas pessoas mais necessitadas no momento, a gente vai e leva esses alimentos e lá já tem a lista montada, a gente vai só entregando, distribuindo de maneira organizada, né, de maneira uniforme. A nossa prioridade é sempre também, Renato, mães solos, né, em especial mães negras, que são a grande realidade das favelas do Piauí ainda, né? O próprio IBGE diz isso no censo que ele divulgou no final do ano passado para a gente. Ô, Valcian, você é jornalista, não é isso? Mas como é que você se envolveu com a CUFA? Como é que você entrou na CUFA? Na sua pergunta vem a resposta. Em 2022 eu fui convidado para ser assessor de comunicação da CUFA Piauí, pelo antigo presidente, e quando deu em 2023, o antigo presidente saiu e eu fui convidado a assumir. Então aí, inclusive usando do jornalismo, a gente vem conseguindo dar uma amplitude maior para aquilo que a CUFA faz, né? Você perguntou de outras ações que a gente realiza. Nós temos um projeto chamado Favela F5, realizado aqui no Piauí, que é o quê? A gente busca levar o que há de mais inovador e tecnológico para dentro das comunidades. Então, por exemplo, esse ano nós estávamos no Dandara dos Cocais e levamos uma exibição de drones para a criançada, né? Eles verem o drone subindo, levantando, eles correrem atrás do drone, interagirem com o drone. A gente sabe que, assim, é um momento lúdico, interativo, mas quem sabe isso no futuro não possa vir a despertar o interesse dessa criançada de, quem sabe, querer trabalhar com isso, né? Outra coisa que a gente levou também é aquele serviço digital da consulta, da telemedicina, né? A gente conseguiu levar diversas atividades, a gente leva diversos serviços para dentro do Favela F5, dentro da comunidade. E um outro projeto que a gente realiza é a Expo Favela, que é o quê? Uma feira de empreendedorismo só com empreendedores das comunidades das periferias e favelas do Piauí. A gente já realiza desde 2023, então entre 2023 e 2024 nós já ajudamos a dar visibilidade a 120 empreendedores desses territórios, certo? E quando a gente realiza a Expo, essa feira, a gente também leva diversos parceiros, como o Sebrae, o Sesc, para que eles apresentem, sei lá, para esses empreendedores que estão nas periferias, como é que eles podem se qualificar, se profissionalizar, até mesmo abrir um CNPJ. Porque você sabe, na realidade da favela, às vezes, um bairro não tem ali o nome da rua, não tem o nome da casa, e isso dificulta um pouco esse processo burocrático de abrir um CNPJ, de tentar buscar uma linha de crédito, né? Então, a gente meio que une esses dois mundos, essas duas pontes, né? A gente junta esses dois mundos para potencializar esses empreendedores das nossas comunidades. Muito bem, nós estamos de volta com o Dando Pitaco, hoje conversando aqui com o jornalista e presidente estadual da CUFA no Piauí, o Valcian Calisto. E no bloco anterior eu perguntava para ele como é que ele enxerga, a CUFA enxerga a favela, principalmente a juventude das favelas. Porque muita gente pensa que na favela é só drogas, pessoas desempregadas, enfim. Como é que a CUFA enxerga isso e como é que faz com que esses serviços que você citou, como o Sebrae e outros, cheguem a esta juventude e principalmente a estas comunidades? Olha, Renato, uma das principais missões da CUFA é exatamente essa, né? É formar lideranças para que essas lideranças ajudem a potencializar esses territórios. É também transformar esse estigma que há sobre esses territórios em carisma. Então, desde o início, quando a CUFA surge, realizando projetos que ajudam a emancipar e empoderar esses locais. Então, nós temos uma pesquisa que aponta que as favelas brasileiras, né, são ali um pouco mais de 13 mil, segundo o IBGE, com cerca de 17 milhões de moradores. Elas movimentam por ano em poder de consumo cerca de 202 bilhões de reais, né? É maior do que o PIB de alguns países da América Latina, para você ter ideia. Então, como é que alguém, seja lá quem for, vai dizer que esse território é um território de carência?
se essas pessoas movimentam 202 bilhões de reais, e isso é provado, isso é atestado através de pesquisa, né? Isso é mensurado através de pesquisa. Então, quando a CUFA tem esses dados, a gente vai profissionalizando ainda mais aquilo que a gente entrega e realiza. A gente percebe, por exemplo, que mais de 60% das populações de favela, eles têm um desejo de empreender dentro dos lugares onde eles vivem, né? De abrir um negócio, seja um restaurante, seja um salão de cabeleireiro, uma barbearia, coisa do tipo. Então a gente vai trabalhando isso. A Expo Favela, ela vem exatamente para ajudar a impulsionar esse cenário que está ali visível e que só precisa de um apoio. Então, de repente, se você é uma pessoa que mora no território dele, está na favela, está criando uma startup, na verdade, a gente quer você dentro da Expo Favela para conectar você a Invest Piauí, por exemplo, né, que é das grandes secretarias do estado do Piauí, que trabalha esse lado também de impulsionar essas pequenas empresas. A gente quer você para conectar você com potenciais investidores que ajudem a acelerar o seu negócio. Então isso tem acontecido no Brasil inteiro, tanto é que a Expo ela acontece no estado e ao final do evento a gente seleciona aqueles 10 negócios mais maduros e envia eles a São Paulo para participar da Expo Favela Brasil. Então, você pega aqui um empreendedor, sei lá, do Parque Sul, da Vila Manduça, vamos pegar aqui, né, do Santa Maria da Codipe, que talvez nunca viajou, nunca saiu do Piauí, de repente ele está lá em São Paulo, ao lado de 200 empreendedores dos mais diversos lugares do Brasil. Você pode dar exemplos de empreendedores que passaram por essas etapas, que Sim. Hoje são exemplos? Nós temos a Bissai Associação, que ela é uma empresa que trabalha com o óleo da cannabis para pacientes que possuem inúmeras doenças, né? A partir daquele óleo elas passam a ter um tratamento adequado para lidar com essas doenças. Então, ela é uma moça produtora ali da zona rural de Altos. Ela participou da Expo Favela ano passado, se destacou aqui no Piauí e foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, ela viveu 3 dias de imersão dentro da Expo Favela Brasil, a fase nacional, e foi também destaque entre os mais de 200 empreendedores do Brasil inteiro. Foi que ela ganhou com isso, além da viagem, de toda essa conexão e network que ela teve. Ela participou de um reality show na TV Globo. Então você pensa que o projeto começa no Piauí, a pessoa vem de uma cidade do interior, passa pela Expo, de repente está lá em São Paulo, de repente está na TV Globo, ganhando essa visibilidade inteira, né, para o seu negócio e também trazendo essa visibilidade positiva para o nosso estado. Então, talvez se não fosse pela CUFA, se não fosse pela Expo, talvez ela não tivesse conseguido levar o seu negócio para além, né, das fronteiras do nosso estado, entende? Então é isso que a CUFA faz assim, com esses trabalhos. E por onde que começa tudo isso? Começa pelo campeonato, começa por uma visita? Como é que as pessoas, a juventude que está nos ouvindo nesse momento, diz assim, pois eu quero conhecer a CUFA, eu quero me envolver na CUFA. Por onde é que começa? Então, o caminho para a Taça das Favelas, eu comentei no início, a gente abre as inscrições, a gente divulga nas redes sociais, divulga na imprensa. No caso da Expo, a Expo também ela passa o ano inteiro com inscrições abertas, porque é o único site para o Brasil inteiro. Então você acessa o Instagram da Expo Favela Piauí, lá vai ter o link. Aí você vai cadastrar a sua empresa, você vai botar os dados dela, o nome, o perfil, e ali vai passar por uma análise feita pela CUFA Brasil, né? Pela Escola de Negócios da Favela, que é um braço da CUFA Brasil. Aí eles vão analisar todas as inscrições, vamos supor que nós tenhamos 200 inscrições e nós tenhamos condições de fazer um evento com 60 empreendedores. Então, a partir dessa análise dos 200, eles vão depurar e vão dizer, olha, esses 60 aqui a gente acha que são os mais interessantes nesse momento para participar da edição desse ano. Aí a gente entra em contato e diz para essa pessoa, você foi selecionado para participar da nossa feira aqui no Piauí, que inclusive esse ano de 2025 vai acontecer dia 31 de outubro e 1º de novembro. E aí a pessoa ganha um stand gratuito, ela só vai levar o produto dela para divulgar. Aí vai estar lá um stand personalizado, com o nome da loja dela, da empresa dela, a mini biografia dela, para quem for visitá-la, tanto ver os produtos, mas como ver um pouquinho da história, né? E ali ela vai vender o negócio dela literalmente, tipo... Agora Valcian, esse trabalho todo vai selecionando, né? Uhum. Mas não há também muita exclusão, porque assim, vai sempre selecionando os melhores. Mas aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de se qualificar, de ter um trabalho,
A CUFA também não pensa nesse jovem que ainda não chega, por exemplo, até mesmo o próprio futebol lá, vai selecionando os melhores, é isso ou não? Como é que funciona essa questão de também ser um espaço de inclusão? Então, essa questão de selecionar e deixar sempre alguém de fora, infelizmente ela vai acontecer porque, por exemplo, primeira coisa, a CUFA ela é uma ONG, ela é uma associação, ela não é a prefeitura, ela não é o governo do estado, ela não é o governo federal. Então, por mais boa vontade que nós tenhamos, que nós quiséssemos, nós não temos nem recurso, nem estrutura para abraçar todo mundo. É o nosso sonho, é a nossa vontade. Como a gente não consegue, a gente tem que fazer um processo de seleção. E nesse processo, ele precisa de apoio, ele precisa de recursos, para que também a gente consiga fazer todo ano e nos anos seguintes a gente dê espaço para aqueles que no ano passado ficou de fora, entende? Então, assim, a gente trata isso da melhor maneira possível, né, e tenta levar essa compreensão para todos. Olha, esse ano você não conseguiu participar, não foi selecionado, porém não desista, continue fazendo o que você faz. Quando abrirmos a inscrição do ano que vem, se inscreva de novo, grave um novo vídeo, coloque novas informações, quem sabe assim você possa ser selecionada e ter a sua inscrição, né, avaliada. O governo e a prefeitura têm ajudado nesse trabalho da CUFA? Tem ajudado, mas é sempre uma luta muito grande assim da gente estar, como é que eu posso dizer, tá lá o tempo todo indo atrás, buscar esses apoios, né? Mas é uma realidade que o terceiro setor sofre de maneira geral no Brasil. Só que assim, eu como trabalho sempre de uma maneira organizada, eu me programo de um ano para o outro. Então desde o começo do ano eu começo a fazer as visitas, começo lá e pegar o chá de cadeira e tudo mais. Então tem dado certo a gente realizar. Mas eu acredito que, por exemplo, o setor privado, né, a gente ainda sente uma carência muito grande quando a gente chega nas portas aqui dos setores privados do nosso estado. Ainda há uma dificuldade muito grande de eles entenderem que associar a imagem da empresa deles a uma entidade tão grande, tão forte como a CUFA, vai agregar um capital social forte para eles. Porque o que eles querem é o quê? Né? Público, né? Pessoas que consumam os produtos deles. E quem é que está dentro das comunidades todo dia, diariamente? Não somos nós? Então o que é que custa para eles, de repente, fazer ali um investimento, né? Eles podem ter na mente deles aquilo como um gasto, mas a gente vê como um investimento porque aquilo vai trazer um retorno para a marca deles. Quando você bate na porta da iniciativa privada, que resposta é que você tem recebido? A gente, olha, vamos ver, vamos analisar, vamos pensar, vamos entrar em contato, né? Então, assim, é realmente uma questão assim, de mentalidade que precisa ser mudada, precisa ser alterada. E a gente tem trabalhado para isso à medida que a gente vai buscá-los. Porque a gente vai buscá-los e faz um papel de sensibilizar. A gente mostra os números. Por exemplo, Renato, na final estadual da Taça das Favelas de 2024, nós lotamos o estádio Lindolfo Monteiro. Então, se você tem bem que dando pitaco, como supor que é sua empresa, sua startup, e você está começando esse podcast, quer cada vez mais audiência assistindo, você pode muito bem fazer uma parceria com a CUFA para levar o Dando Pitaco para dentro do evento e divulgar para todo mundo que vai estar lá na arquibancada, cerca de 2.000, 3.000 pessoas, o seu podcast. Então eu acredito que é algo que vai somar para o seu projeto, para o seu negócio. Né? Então, assim, é uma questão de... A gente faz o nosso trabalho de sensibilizar, de bater na porta, e torce para que com o tempo essa mentalidade vá mudando e as empresas possam ter um olhar mais sensível para o social. Tá certo, nós estamos conversando com Valcian Calisto, que é presidente estadual da CUFA no estado do Piauí. Valcian, como é que a CUFA enxerga a própria juventude de hoje? É uma juventude que está buscando seu espaço? É uma juventude que está muito acomodada às redes sociais, ao celular? Como é que você que está trabalhando, como é que você enxerga essa juventude hoje? Eu enxergo que há vários perfis, né? Existe esse perfil realmente muito acomodado, existe esse perfil que está buscando, como que eu posso dizer, superar os desafios que existem na sua comunidade, na sua realidade, no seu dia a dia. Então, por exemplo, na Taça das Favelas, aqui e acolá a gente encontra um perfil de um menino que, sei lá, ele é um pouco mais... ele dá um pouco mais de trabalho para o treinador, para o técnico. Quando a gente percebe, a gente vai lá, conversa com ele, olha, dessa forma, o próximo jogo você não joga. Você não quer jogar? Você não quer dar entrevista lá para a TV Assembleia, para a TV Antares, seja para que for emissora? Você não quer defender a sua comunidade dentro de campo?
Mas para isso você tem que dar menos trabalho para o seu técnico. Porque esse trabalho que eu estou vendo você dando dentro de campo para ele, eu imagino que você possa estar dando também dentro de casa, dentro da escola. Então, assim, a CUFA ela trabalha de diversas formas e não é um trabalho fácil. Por isso que eu reforço sempre essa questão do apoio. Quantas pessoas trabalham na CUFA hoje no estado do Piauí? Como é que é? É colaboradores, voluntários? Como é que funciona? Nós temos uma diretoria de 5 pessoas, porque eu sozinho não dou conta, e temos um corpo de mais 15 voluntários, então é em torno de 20 pessoas. E temos as lideranças nas comunidades. Então, por exemplo, lá no Dandara dos Cocais, a dona Patrícia, o seu Tito, são nossas lideranças. Quando a gente precisa fazer alguma ação lá dentro, a gente conversa com eles, alinha tudo, vamos fazer isso e isso. Conseguimos aqui 200 kits lanche. Então, pega aí 200 famílias para a gente distribuir para elas. Dia tal, hora tal, estaremos aí. Aí quando a gente chega lá, já está todo mundo organizado, só esperando. Né? Para não ter briga, para não ter confusão, coisa do tipo. Então, por exemplo, no Lindalma Soares, nós temos lá a Suelane, temos lá a Carol, a Lívia, e assim vai. Ô Valciano, nós já estamos encerrando aqui esse podcast, o Dando Pitaco, por hoje, mas eu creio que a gente vai conversar outras vezes com mais tempo, ou de outros assuntos, quem sabe. Mas eu vejo assim a CUFA, se eu estiver errado você me corrige, assim, como um alento, como você disse, um trabalho, um apoio. Isso. A CUFA não entra com essa questão política partidária, essa política de buscar manifestações, de fazer críticas A, B ou C, ou de estar orientando politicamente a juventude na comunidade. É isso ou não o que eu estou pensando? É isso, a CUFA ela é partidária, sabe por quê? Porque a gente entende, isso é um consenso nacional, inclusive ninguém da CUFA pode ser candidato, né? As pessoas que de repente estão na CUFA e querem ser candidatas, elas se desligam assim muito tempo antes de eleição, até porque isso desequilibraria o jogo, né? A gente estaria usando de uma bandeira de uma atividade que a gente faz, então isso não é cordial. E quando a gente vai realizar os nossos projetos, os nossos eventos, a gente busca apoio de quem? Da classe política. Né? Então, se o cara me vê como potencial concorrente dele, ele nunca vai me apoiar no meu trabalho que eu faço com a CUFA. Então, é um consenso. A CUFA ela é apartidária e a gente busca dialogar com todos, independente de bandeira, independente de cor, independente de partido. Sabe por quê, Renato? Porque a gente entende que as gestões passam. Então, hoje eu estou conversando com o político A, mas daqui 4 anos ele pode sair e eu vou ter que conversar com o político B. E ele precisa me receber, porque o recurso que ele gere não é dele, o recurso que ele gere é da população. E em Teresina, por exemplo, o IBGE diz que cerca de 200 mil pessoas das 860 mil que moram em Teresina são público de favela. Então, ou seja, 1/4 dos moradores de Teresina estão dentro desses territórios. E a nossa luta é para que esses recursos que as gestões, né, cuidam possam chegar de fato na ponta. E para isso nós estamos aqui buscando essas parcerias. Tá certo, então nós estamos chegando aqui ao final. Você tem alguma coisa ainda a acrescentar? Alguma coisa que eu não perguntei, mas que você acha importante ainda acrescentar? O espaço ainda está aberto. É isso, eu quero agradecer o seu convite. Você já tinha me convidado outras vezes e não havia dado certo, né, por conta dessa nossa correria, a minha e a sua também. Mas fico feliz que tenha dado certo dessa vez. Dizer para as pessoas que reforçar, a CUFA está aqui para ajudar a potencializar as comunidades, territórios, as favelas, as periferias do estado inteiro. Nós já realizamos ações de norte a sul do estado do Piauí. Desde Parnaíba a Cristalândia, nós já temos trabalho efetivo e consolidado. Quando no início do ano houve aquela tragédia lá em Picos, né, das chuvas e tudo mais, nós conseguimos, por exemplo, enviar 3 caminhões com alimentos, com fogão, com sofá para as famílias. Então, assim, a gente tem esse poder de mobilização muito grande. E só que para esse poder se tornar uma ação efetiva, a gente precisa de apoios. Nesse caso de Picos, por exemplo, nós fomos atrás dos Correios aqui do Piauí. Aí eles nos cederam os caminhões e aquele material conseguiu chegar até lá. Então, assim, a gente pede sempre que as pessoas possam nos receber, para que a gente possa sentar juntos, pensar e propor projetos que de fato cheguem lá na ponta. Porque a gente, por estar diariamente trabalhando dentro dessas comunidades, a gente conhece mais do que ninguém a realidade, os desafios e quais são as verdadeiras necessidades. Porque às vezes você vê um gestor ou outro, um político ou outro, tirando uma coisa da cabeça deles que não bate com a necessidade de quem está lá na ponta. A CUFA, por estar, conhece, sabe que de fato é necessário para aquele território. Então, dia 30, não é isso? Dia 30 a final, não é isso? Isso. Dia 30 de agosto, a partir das 15h30, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, a grande final estadual da Taça das Favelas Piauí 2025.
jogo masculino e jogo feminino. E quando deve começar as próximas inscrições, para as pessoas já ficarem atentas? Tem um prazo? Da Taça das Favelas nós vamos abrir inscrições já no início do próximo ano. Para a Expo Favela, as inscrições ainda estão abertas, porque o evento vai ser em outubro, então corram lá no Instagram da Expo Favela Piauí, procure o link, inscreva o seu negócio, inscreva a sua startup, que nós vamos avaliar, quem sabe você pode ser o próximo convidado a ser um expositor dentro do nosso evento. Pois muito obrigado pela presença aqui no Dando Pitaco. A gente espera contar com a sua presença outras vezes aqui. E claro, com esses e outros assuntos, não é isso? Com toda certeza, nós estamos aqui para comentar as coisas aqui sem grilo e sem filtro. E sem filtro.